Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Então, lembrando que minha mesa digitalizadora não chegou, então, por enquanto, a gente gravar esses primeiros vídeos aqui de maneira um pouco improvisada. Então, relembrando um pouquinho, o método da bissecção. Então, o que o método da bissecção faz? Vamos relembrar? Peguei uma reguinha aqui para fazer um gráfico. Então tem o gráfico dessa função aí. Tá cortando um pouquinho, deixa eu chegar para cá. Então aqui é a minha raiz x barra. Eu tenho dois pontos, um à direita e um à esquerda. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o ponto A, onde o f de A é maior que zero, e aqui um pontinho B, onde o f de B é menor que zero. Então, lembrando, primeira coisa é que para a gente ter garantia que tem pelo menos uma solução, a gente tem que ter esse produto aqui negativo, né? Ou seja, ou o f de A tem que ser positivo e o f de B negativo, ou o contrário, né? O f de B negativo, o f de A positivo. Ou seja, eles precisam ter sinais contrários. Então, se eles têm sinais contrários, a gente tem garantia de uma solução aí nesse intervalo. Então, lembrando o que o método da bissecção faz. Eu calculo o ponto médio entre esse ponto A e esse ponto B. Então, vamos supor que esse ponto aqui, x0, então o que é o x0? O x0 é o A mais o B sobre 2, certo? E eu calculo meu f de x0. Meu f de x0 deu negativo, certo? Então, na etapa 0 aqui, o meu f de A era maior que zero, o f de B é menor que zero, e o f de x0 é menor que zero, certo? Se o f de x0 tem o mesmo sinal de f de b, então o que eu faço? Eu agora, em vez de analisar aqui que minha raiz está entre a e b, minha raiz está entre a e x0. Então, na etapa 1, o meu a continua sendo o meu a, porém o meu b agora é x0. E o que é o meu x1? O meu x1 é o A mais o B sobre 2. Só que agora, o meu B é o x0. Então, eu vou calcular o ponto médio entre esse A e esse x0. Então, vamos supor que o x1 está aqui. Então, meu f de x1 agora é maior que zero. Ou seja, ele tem o mesmo sinal do f de A. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que minha solução está entre x0 e x1. Então, o que eu faço? Na etapa 2, o meu A passa a ser o x1, o meu B permanece sendo B, e eu calculo o meu x2 sendo o meu A, que agora é o x1, mais o meu B, que já era o x0, nem manteve, sobre 2.
Até quando eu vou repetindo esse método interativo? Até eu ter a minha solução sendo menor do que o erro que a questão me pedir. Então, esse é a minha ideia do método da bissecção. Eu vou sempre dividindo meu intervalo de metade em metade até eu ter uma precisão tão eficiente quanto eu queira. Certo? Então, continuando, a gente conseguiu determinar como que a gente calcula as interações do método da bissecção. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar a função f de x igual e elevado a menos x menos x. E eu quero saber se existe raiz, se tiver raiz, me determinar quais são elas. Então, vou colocar aqui qual a maior raiz. Dessa função. E vou colocar com erro menor que 10 a menos 1. Certo? Então, a gente aprendeu uma maneira boa de... Então, a gente precisa localizar primeiro o intervalo para a gente começar o método da bissecção, né? Então, uma maneira boa é aquela que a gente viu, né? A gente quer que e elevado a menos x seja igual a zero. Mas se eu passar esse x para o lado, a gente quer que e elevado a menos x seja igual a x. E eu faço esses dois gráficos aqui. E comparo eles geometricamente. O e elevado a menos x, quando x é zero, ele é 1. E ele é uma assíntota, né? Que a gente viu lá no cálculo 1. Quanto mais isso aqui cresce, mais isso tende a zero. No entanto, nunca é zero. E quando isso aqui vai para o mais infinito, quando isso aqui vai para menos infinito, isso aqui vai para mais infinito. Então, explode. Então, ele é algo mais ou menos assim que a gente viu lá no cálculo 1. Né? Então, isso é a curva y igual a e elevado a menos x. Então, aqui é 1. E a curva y igual a x é uma reta aqui. E qual que é o ponto que eu quero? Eu quero o ponto que uma seja igual à outra. Então, eu quero esse pontinho aqui. Aqui é meu x-barra. Então, aparentemente, está entre 0 e 1, mas por confiança, vamos pegar que está entre 0 e 2, então, essa minha raiz. Está aqui no comecinho, né? E quando x é 1, isso aqui é 1. E quando x é 1, e elevado a menos x fica 1 sobre e. Então, dá 0, alguma coisa. Então, está entre 0 e 1, mas vamos pegar que esteja entre 0 e 2. Então, eu vou iniciar o meu método da bissecção com A sendo 0 e B sendo 2. Para isso, eu já fiz uma tabelinha aqui para a gente tentar calcular esse valor. Então, coloquei a interação, vamos lá, 0, 1, 2, 3. O meu A inicial é 0, o meu B inicial é 2, então eu quero o F de 0. O F de 0 é e elevado a menos 0, menos 0. Então, e elevado a menos 0
é 0, é 1. Menos 0, 1. Então, quando x é 0, y é 1. Então, eu tenho que calcular o meu f de b. Meu b é 2, então eu tenho que calcular f de 2. Então, fica e elevado a menos 2 menos 2. Jogando aí numa calculadora, só jogar aqui só um instante. Elevado a menos 2, menos 2, dá menos 1,8646, 46. Então, aqui dá menos 1,8646. Certo? Calculo o meu x0. Qual que é o meu x0? É 0 mais 2 sobre 2, que é 1. E calculo o meu f de 1. Ou seja, é e elevado a menos 1, menos 1. Que jogando aqui na calculadora, é menos 0,632120. E o meu erro? B menos A. 2 menos 0, 2. Que não é menor que 10. Que não é menor que 10 a menos 1. Certo? Então, eu vou para a minha segunda... Eu vou para a minha outra interação. O meu f possui o mesmo sinal do b. Ou seja, eu vou substituir o meu x0, então, por b. Então, meu b agora é 1. E o meu a? O meu a permanece 0. Então, como a gente já tinha visto graficamente, minha solução está entre 0 e 1. O meu f de b, eu já sei que eu calculei na interação anterior. Menos 0,6321. O meu f de A, meu f de 0, eu também já sei porque eu calculei. Calculei na interação anterior, que é 1. E calculo o meu x0. O que é meu x0? 0 mais 1 sobre 2. Então, 0,5. E calculo o meu f de 0,5. Ou seja, eu calculo e elevado a menos 0,5 menos 0,5. Que jogando aqui na calculadora, elevado a menos 0,5 menos 0,5 dá 0,1065. E o meu erro, 1 menos 0, que é 1. Que ainda não é menor do que 10 a menos 1. Como o meu f de 0 é positivo e tem o mesmo sinal do f de A, o meu x0 vai substituir o A. Então, meu A é 0,5,
O meu B continua o mesmo, 1. Ou seja, eu já posso afirmar que minha solução está entre 0,5 e 1. O meu F de A eu já calculei, que é 0,1065. O meu F de B eu já calculei, que é o mesmo, menos 0,635, 6321. O que é o meu x0? Meu x0 é a metade é a média entre 0,5 e 1. 1 mais 0,5 e meio, dividido por 2, 0,75. F de 0,75 dá menos 0,2776. Ou seja, negativo. Então, vai substituir o que tem o mesmo sinal que ele. X0 vai substituir o B. E o meu erro fica 1 menos 0,5. 0,5. Não é menor que 10 a menos 1. Então, beleza. O que eu faço agora? O A manteve. O B, que era 1, mas como teve o mesmo sinal, agora é 0,75. Ou seja, eu já sei que minha solução está entre 0 e 0,75. O meu F de A, eu já calculei, que é 0,1065. Meu F de B, eu também já calculei, que é menos 0,2776. O meu x0, a metade entre 0,5 e 0,75, ou seja, 0,625. Então, calculando o F de 625, 0,625, a gente tem que isso é menos 0,089. E o erro, 0,75 menos 0,5. Então, 0,25. Ou seja, não é menor que 10 a menos 1 ainda. Então, vocês podem continuar aí até vocês encontrarem um erro menor que 10 a menos 1. Agora, na próxima interação, deu negativo também, que é o mesmo sinal do F de B. Então, 0,625 vai substituir o F de B. O F de A mantém. Então, o A mantém, então o F de A também mantém. O F de B é 0,0 menos 0,0897. O x0 é a metade entre 0,625 e 0,5. Então, 0,5 mais 0,625, 0,5 mais 0,625 dividido por 2. Que dá 0,5625. E isso elevado a menos isso menos isso dá positivo 0,0728. E o meu erro 0,125. Ou seja, na quinta interação,
Como aqui deu positivo, ele vai substituir o A, que tem o F positivo. Então, minha solução está entre 0,5625 e 0,625. Se eu calcular o erro aqui, o erro vai estar 0,625 menos isso aqui, vai dar menor que 10 a menos 1. Ou seja, qualquer valor que eu estou entre esses dois valores, eu tenho uma solução com a precisão menor que 10 a menos 1. Ou seja, qualquer número entre 0,56 e 0,62 me satisfaz essa propriedade. Mas normalmente a gente assume como a solução o ponto médio entre esses dois. Então, o ponto médio entre 56,25 e dividido por 2, coloquei errado aqui. É 0, então a gente assume sendo nossa raiz o ponto médio entre esses dois. O ponto médio entre esses dois é 0,59375. Então isso aqui é uma raiz com precisão de 10 a menos 1 da função e elevado a menos x com uma precisão melhor que 10 a menos 1. Beleza? Então essa é a nossa primeira aula.